bonita. Oh, na paz do Senhor. Oh, na paz do Senhor, lembra do Pai de Deus. Essa minha senhora. Damos graças, Pai, pelas bênçãos a nós concedidas. Agradecemos por este encontro tão lindo, Senhor, com os teus servos. Oh, meu Pai, se conosco, Senhor, neste lugar. Completa a tua obra em nós, Senhor. Abençoa esta família, Senhor, que todos possam chegar-se a Ti e todos serem salvos, Senhor, pelo Teu poder. Amém. Agradecemos, Pai, por estes alimentos e rogamos a vossa bênção, Senhor. E também, assim, a todos os necessitados e os teus servos. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Estamos indo de Campina Grande para Monteiro da Paraíba. Nossa missão de hoje é estarmos juntamente com os irmãos comemorando a biografia, a saga de pioneiros, uma família pelo Evangelho, onde a missionária Nilta Costa Pimentel e o pastor Ilídio Menezes Pimentel Neto, nossos pais, né, estiveram implantando o trabalho da Assembleia de Deus na Paraíba, especificamente na região, na cidade de Monteiro da Paraíba, né? E ali evangelizando nas cidades circunvizinhas, Sumé, Serra Branca, onde também foram implantados trabalhos. Daniel Pimentel para mais um Reflexionando desde Monteiro da Paraíba. Estamos aqui no percurso de lançamento da biografia A Saga de Pioneiros, uma família pelo Evangelho. Não tinha nada. Era só... Sim. Não tinha nada disso aqui. Era limpo aqui, era tudo limpo. Seu pai plantava couve na beira do açude, só que não tinha nada dessas coisas. Ele era reto aqui, tudo reto, e aqui não tinha nada, aqui ó. Aqui não tinha nada, era tudo limpo, tudo limpo. E aqui ele plantava, então, a horta de couve dele. Deu couves enormes, servia para nossa alimentação. Os bodezinhos ali. A gente chegava até a dar para as pessoas. Tanta couve. Bora? Saúde a Maria Igreja com paz.
nosso amado igreja, que paz do Senhor. Amém. Antes das minhas palavras, eu vejo conosco o versículo de Salmo 126, versículo 6, que diz assim: os que com lágrimas semeiam, com frutos semearão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feitos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos amados, ao ver esta congregação, eu me emociono em ver como o Senhor tem me abençoado nesta cidade, onde podemos iniciar um trabalho, podemos dizer que em Campos Brancos, como era o desejo do meu esposo, ao nos casarmos em Santos, com passagem comprada, casamos dia 7 de maio, com passagem comprada para o 9 de maio, dirigindo ao Nordeste, porque Deus havia colocado em seu coração o desejo ardente de pregar o Evangelho em Campos Brancos. E ele sentiu a necessidade de dirigir-se ao Nordeste, vindo de Santos, onde estávamos. Deixamos minha mãe e meus irmãos, o pai já havia falecido, e viajamos para o Recife com carta do pastor João Alves Correia, na época era pastor presidente em Santos, e para ali fomos com carta enviada para o pastor José Amado, no Recife, ao qual não conhecíamos, mas chegando ali ele nos recebeu de uma tal forma como se nos conhecesse há muito tempo, de braços abertos nos recebeu, nos hospedou ali por alguns meses, e como vimos que o lugar ali não tinha aquela necessidade de abrir, de dar o trabalho da Assembleia de Deus, pedimos para ele se não havia um lugar mais carente do Evangelho, e ele então nos indicou que viéssemos a Campina Grande. E havia um sertão da Paraíba que estava muito necessitado. Isso foi no ano de 1964. Chegando em Campina Grande, o pastor também nos recebeu de braços abertos. Ficamos vivendo ali por uns tempos, e com a permissão dele e a indicação dele para o sertão da Paraíba, começamos a nossa viagem para esse lugar, começando por vindo de esta região, que chega até aqui, Serra Branca, Sumé, passando por esses primeiros lugares, podemos semear as primeiras sementes, evangelizando. Quando chegamos em Serra Branca, foi que passamos nosso primeiro culto, e não havia luz na cidade, mas nós hospedamos no único hotel que havia. Vi que havia assim, muitas imagens no quarto. Trazíamos assim, alguns pertences e uns folhetos para distribuir para as pessoas. Aqueles evangelhos de São João, São Lucas, São Marcos, aqueles livrinhos, né? Então, começamos o nosso culto, o primeiro culto em uma esquina de Serra Branca, quando não havia luz, e naquele lugar, iniciando o primeiro culto e juntando muita gente ao nosso redor, muitas crianças. E os livros que levamos não alcançou para todos queriam. Então fomos ao hotel para buscar mais, porque havíamos guardado ali, e assim se formou uma grande procissão atrás de nós. Chegamos à porta do hotel para
para pegar os livros. Quando o dono do hotel viu aquilo, se assustou e viu que éramos evangelistas, pregando a palavra de Deus, e ele era não aceitava o evangelho. E prontamente nos expulsou do hotel. Aí não tínhamos para onde ir, mas pela misericórdia de Deus, ele providenciou uma senhora que estava no meio daquelas pessoas esperando o livro e nos levou à sua casa bem distante da cidade, nos hospedou, nos colocou em um ônibus às 4 da madrugada para regressarmos a Campina Grande. E dessa forma Deus nos livrou daquela situação. E quando meu esposo tinha que ir nesses lugares para evangelizar, eu sempre vinha com ele. Mas houve um dia que eu não consegui ir. E até voltei, eu seguia o seu evangelismo. Aí foi quando eu fiquei em casa. Nesse dia foi quando nasceu a minha primeira filha em Campina Grande, estando ele no trabalho, no Cariri, sem saber que sua filha havia nascido. A Miriam, essa que nós estamos presentes. Mas assim foi, irmãos, que começamos o trabalho aqui em Monteiro, nesta região. E anos mais tarde, quando podemos regressar de verdade e fixarmos morada aqui, começamos a primeira congregação em frente ao posto de gasolina, bem na entrada da cidade. Nossos primeiros filhos na fé, eu posso dizer, foi o irmão Júlio Amaral, sua família, de saudosa memória, o irmão Júlio Amaral. Depois teve, me recordo, o irmão Inácio, o irmão Anastácio, a família, e os milagres que Deus operou na vida de alguns dos filhos deles. Mas eu não posso contar muito, porque depois de toda a nossa trajetória, tivemos que voltar para São Paulo, fomos enviados para a Bolívia, depois para a Argentina, finalmente ao Paraguai. Mas em todos esses momentos, mesmo que houvesse muita dificuldade, o Senhor nos sustentou, nos deu força e nos deu vitória para que pudéssemos alcançar a vitória que vem do Senhor, né? Porque se fosse pelas nossas forças, há muito tempo teríamos parado, mas o Senhor é poderoso, mesmo que Ele levou o meu esposo mais 10 anos, mas os meus filhos, pela misericórdia de Deus, continua comigo, me ajudando. E meu filho Daniel está como coautor deste livro, tem me ajudado, seguindo comigo nesta jornada também. Nosso agradecimento também ao pastor Ziel por nos receber hoje. Eu agradeço por esta oportunidade. Este exemplar eu quero oferecer ao pastor Ziel. E ali acomodou esse tempo. Eu acho que tem muito estranho. Foi o meu esposo. Isso eu já não me recordo. Mas ali, naquela salinha, com aquela mesinha, cadeira, não me recordo se era uma ou duas, nesse lugar a gente começou, nos primeiros dias que chegamos, em 3 dias mais ou menos, já anunciamos a primeira reunião do culto, né? E convidamos os vizinhos que quisessem assistir o culto. Mas não tínhamos cadeira para o pessoal. Aí, quando anunciava para eles, pedia-se, por gentileza, se eles podiam trazer um tamborete deles mesmo para se sentarem. E muito atenciosos, cada um ia buscar tamborete. E ali na reunião, a minha menina
aquele cântico de criança aí que atraiu mais pessoas. E assim foi no início do nosso trabalho, da Assembleia de Deus. Dessa maneira começou a Assembleia de Deus aqui. Bom, pessoal, nós estamos aqui muito bem acompanhados pelo irmão Josias e a sua esposa, a irmã Edilene. Estamos muito felizes pela sua visita e para nós é muito agradável, muito importante, porque o irmão Josias é filho do presbítero Enéas Mineiro, que era uma das pessoas amigas do pastor Elídio Pimentel, quando veio implantar o trabalho da Assembleia de Deus no ano 67 em Monteiro da Paraíba, juntamente com a sua esposa, a nossa mãe, a irmã Nilta, que também está aqui presente conosco. O irmão Josias, ele vai estar nos narrando algumas anedotas da sua infância, as suas lembranças que ele tinha do pastor Elídio. Pode falar. A lembrança que eu tenho aqui do pastor Elídio é justamente quando ele era muito amigo do meu pai e ele morava numa rua por trás da casa do meu pai, e era Enéas Mineiro. E realmente eles tinham um contato contato bem aproximado mesmo. Sempre, quase todos os dias, o pastor Elídio passava lá em casa, entrava lá em casa, sempre o ponto dele era lá em casa. Pastor Elídio. Então isso quer dizer que na época, mesmo sendo de outra denominação, durante o trabalho de implantação, o pastor Elídio conseguiu estabelecer uma amizade com os outros irmãos da congregação que já existia na cidade, não é isso? Igreja presbiteriana. Meu pai é presbítero da igreja presbiteriana e o pastor Elídio da Assembleia, mas mesmo assim a amizade era como que fosse de uma mesma igreja. A amizade era grande entre os dois, da presbiteriana e ele da Assembleia. Mas a amizade era como que fosse tudo de uma igreja só. E hoje em dia nós temos então o irmão Josias e sua família aprofundando as suas raízes na Assembleia de Deus e Monteiro da Paraíba, né? Como são as coisas, né? Exatamente, que a gente congregou na presbiteriana até mais ou menos em 90. Aí a gente passou para a Assembleia de Deus e graças a Deus até hoje estamos servindo o nosso Deus na igreja Assembleia de Deus. E, por sinal, hoje, desde ontem eu tive uma alegria muito grande quando eu estava lá na igreja, na tesouraria, que me falaram, quando no final do culto, o pastor disse que quem estava aqui hoje no culto era a missionária Nilta. Aí, uma das filhas dela entrou lá na secretária. Quando eu falei, não, eu quero falar com ela agora. Aí, saí de lá da tesouraria e foi um prazer muito grande encontrar vocês e estamos aqui ainda participando dessa alegria, dessa bênção. É isso. A alegria que nós temos é poder conhecer o irmão Josias e ver como ao longo das décadas as famílias estão permanecendo, estão firmes nos caminhos do Senhor. Ao irmão Josias e a esposa Edilene, devido com carinho este exemplar de nossa biografia
desejando que Deus os abençoe grandemente. Monteiro, 21/10/2023.